Criatividade versus capital. Dá para começar com pouco dinheiro? Tu olhou na tua carteira e só sai aquela mosquinha assim, ó, voando, né? Não tem dinheiro. Júnior, e agora? Não tenho dinheiro, mas eu quero empreender. Eu quero abrir meu negócio. Ponto. Bingo. O primeiro passo é decidir. Eu quero abrir um negócio. Eu quero ser empreendedor. Eu quero ter um projeto pessoal. Eu quero fazer algo para mim. Perfeito. Teve a ideia, teve o começo, mas não tem grana. Não se preocupa. Esse podcast a gente vai contar tudo sobre criatividade versus capital. Se dá ou não dá para começar com pouco dinheiro. Aperta o play. A real é que muita gente desiste de empreender porque tem pouco dinheiro. Ponto. Isso é batata. E a gente acompanha esse cenário desde sempre. E não só em Flores da Cunha, tá? Isso é um cenário geral. E às vezes a gente tem também outro ponto que é o medo, é o receio de se endividar, né? Vou pegar uma grana, vou parcelar um equipamento, vou parcelar um estoque, né? Acontece muito com quem produz um produto, né? Com quem produz o produto tem que comprar o estoque para produzir o produto. E aí essa pessoa não vende o produto, ou dá errado, ou as pessoas não gostam. E aí a pessoa fica com a dívida de pagar aquele estoque, de pagar aquilo lá. E aí como é que fica, né? Júnior, o cenário de juros, né, tá alto e aí eu não quero me endividar. Pois é o desejo de todo mundo. Ninguém quer, todo mundo quer diminuir a dívida, aumentar o capital, ter muita grana, ponto. Esse é o batata. Mas é disso que a gente vai falar hoje no podcast, tá? Seja bem-vindo ao Júnior de Oliveira Podcast, um podcast que transforma geral, transforma a sua visão sobre empreendedorismo, negócios e liderança. Então, eu quero contar para vocês que quem ouviu o episódio que eu contei a minha história, que eu contei, né, um pouco da minha história, velho, dá para começar pequeno, tá? Dá para começar pequeno, dá para começar com parceria, dá para começar alugando coisas. Tem várias ferramentas para começar um negócio, tá? Muitas. A primeira delas é ouvir o podcast Júnior de Oliveira e entender tudo sobre empreendedorismo, tá? Então bota lá, salva no Spotify, salva no YouTube, que é o primeiro passo para você entender tudo sobre empreendedorismo. A gente conversa e senta aqui nessa mesa com os melhores e os maiores empreendedores da cidade e também os empreendedores que têm sonhos, que têm objetivos e que estão dando certo, que estão construindo a sua carreira e a sua trajetória. Então, esse é o lugar certo para ti. E, cara, o que eu posso dizer sobre começar com pouco dinheiro, né? A ilusão do preciso de muito dinheiro. Vamos quebrar essa crença, né? Vamos quebrar isso aí, né? Vamos destruir e descriar, ó, a Tracy nos ouvindo, vamos destruir e descriar a crença de que a gente precisa de muito dinheiro. Na verdade, não é que a gente precisa de muito dinheiro, a gente quer muito dinheiro. Esse é o ponto. Só que assim, ó, todo mundo pensa que vai começar um projeto ou vai dar certo só tendo muita grana, tá? E eu vou começar falando bem brevemente da minha experiência, tá? Lá atrás, quando eu abri meu primeiro projeto. Então, eu já contei no outro podcast que o podcast não é o primeiro negócio que eu abri, foram outros dois. E no primeiro, eu não tinha nenhum equipamento, eu ganhei um equipamento. Então, claro, a vida me deu também uma sorte de ter ganhado esse equipamento. Foi sorte, mas ao mesmo tempo eu estava estudando, estava participando de uma competição e fui escolhido para estar na competição. Então também teve o meu esforço e a minha dedicação ali para ganhar aquele iPad. E eu ganhei e fiz o primeiro projeto com aquele iPad. No segundo negócio, como eu contei no podcast anterior, eu comecei com um equipamento emprestado, tá? Fui atrás de um equipamento emprestado de música, né? Uma caixa de som, um microfone. E conforme eu ia ganhando dinheiro nas apresentações, eu ia comprando e investindo no equipamento de som, tá? Então essa é a real. Tem várias formas. E nessas horas, cara, tu tem que ser meio político, né? Nessas horas assim. Em que sentido? Tem que negociar. Tem que conversar com rádio, jornal, tem que conversar com as pessoas, não só do meio de comunicação, conversar com empresas, conversar com parcerias,
o exemplo do outro podcast que eu falei, que as empresas fazem parceria para vender suas joias, os seus perfumes lá, né? Então, tem que fazer essa parceria, daqui a pouco colocar numa loja, pensar num retorno para a loja. Existem várias estratégias que tu pode formar uma parceria e tu pode conseguir sem capital, tá? Sem investir um dinheiro. Sabe a Nike? A Nike começou com 50 pila, velho. 50 pila. Então, sabe a Havan, né, do Luciano Hang? Começou numa garagem. Tá? Numa garagem, eles moravam em cima, embaixo eles colocaram os produtos para vender. E hoje tem mais de 150 lojas. Então, será que a grana é mesmo que falta? Ou falta estratégia, falta clareza? Aonde que eu quero chegar com esse negócio? Quem eu quero atingir? O que eu quero vender? Qual é o meu produto? Né? Tem aqueles 4 P's do marketing, né? Então, qual é que é a praça do produto? Qual é que é o produto? Né? Qual é que é o preço? Então, o que eu quero com esse empreendimento? Esse é o primeiro ponto. Quem quer abrir um negócio tem que pensar nisso, para depois pensar no capital, para depois pensar em como vai conseguir o dinheiro e qual é a estratégia, tá? Aí eu quero contar para você de casos reais. Né? Comentei agora da Nike, comentei do Luciano Hang, comentei até um pouco de mim, né? Nesse sentido, eu me lembro de uma empreendedora aqui de Flores que eu logo quero trazer para o podcast, que ela começou vendendo joias, e ela começou vendendo joias na rua, né? Para as pessoas. Ela tinha um acordo, ela fez um acordo, olha só que estratégia boa essa também, tá? Ela fez um acordo com a empresa que fornecia joias de ela ser vendedora comissionada. Então ela vendia joias, ela pegava esse estoque de joias, levava para as empresas, para as pessoas, e conforme ela ia vendendo essas joias, esses produtos, ela ia ganhando comissão. Uma parte disso que ela ganhava, ela usava para sobreviver. A outra parte ela guardou para investir no estoque próprio. E aí, quando ela investiu no estoque próprio, ela comprou o seu primeiro estoque, vendeu todo o estoque de joias. Com o dinheiro do segundo estoque, ela comprou mais um estoque, sobreviveu. E assim foi. E ela foi escalando esse negócio, né? Sobrevivendo e investindo, sobrevivendo e investindo. E hoje ela tem uma loja de joias em Flores, vai abrir mais uma em Caxias. Então, é muito legal essas histórias, né? Tipo, eu adoro histórias de pessoas que começam do zero. Vamos lembrar do Silvio Santos, né? Nosso grande Silvio Santos que faleceu. Também é um outro exemplo. Muito bom. Ele era camelô, vendia canetas, né? Vendia canetas lá no store e fazia a mesma coisa. Uma parte do que ele vendia, ele tomava café, almoçava e jantava, e a outra parte comprava mais estoque. E assim foi escalando o negócio dele até começar de fato a abrir empreendimentos e a começar a vender. E aí, quem é vendedor, quem vende, quem gosta de vendas, é o público que mais vai ter facilidade no empreendedorismo, tá? Porque empreender é vender. Tu precisa pensar na tua estratégia e vender. Ah, Júnior, mas o meu empreendimento é dar treinamento, dar curso de oratória. O meu empreendimento é fazer edição de vídeos, edição de cards, tudo bem. O teu empreendimento pode ser um serviço. Mas quem vende esse serviço, quem promove esse serviço também é você. A não ser que tu tenha pessoas que tu delegue, mas aí se tu delegar essa função, tu vai ter que pagar, vai ter que pensar numa forma de pagar. Então, existem várias estratégias reais, de cases reais que funcionam, tá? Foco em serviço é muito legal. Porque vamos supor que tu não queira vender um produto. Tu não tem estoque, tu não tem dinheiro para comprar estoque para vender um produto, que nem ali essa estratégia das joias ali é bem legal, a estratégia do Silvio também tem tudo isso. Mas, Júnior, estoque eu acho muito arriscado, não quero vender estoque, nunca fui bom em estoque, mas eu sou bom em prestar serviços. E aí serviço aqui pode ser N serviços, tá? Pode ser edição, como eu falei, edição de vídeo, montagem, pode ser treinamento de atendimento, depois eu vou falar sobre essa ideia de negócio. Enfim, pode ser vários tipos de negócio, de serviços, não produtos. É excelente para começar a empreender. Porque quando tu vende um serviço,
Tu não tem o custo da produção e nem do estoque, tu tem o teu tempo. Então pode ser que tu vai investir mais tempo, tu vai trabalhar de manhã, de tarde e de noite, vai trabalhar no final de semana, né? Mas tu vai trabalhar mais no começo, vai cobrar um preço menor por esse serviço. Esse serviço vai ficando notável, tu vai criando autoridade nesse serviço, e isso é só com o tempo, tá? É só com o tempo. Criou autoridade naquele serviço, o que vai acontecer? Tu vai conseguir cobrar mais. Aí tu vai diminuir o tempo, porque tu cresceu o teu valor, cresceu o teu preço. Então tu já consegue diminuir o tempo de produção de serviços. E quando vê, tu consegue ensinar isso para outras pessoas e contratar pessoas, e quando vê, tu tá por trás da estratégia e as pessoas estão executando aquele serviço. Isso também é escalar um negócio, tá? Isa, né, que está operando o Sombra Nosso. Inclusive a Isa está operando pela última vez aqui, né, Isa? Obrigado pelo teu trabalho, tá? Isa, sabe qual é que é a melhor estratégia para quem quer começar a empreender também? Começar no digital. O digital também é uma forma ótima de tu começar, porque onde que as pessoas vão enxergar uma autoridade tua, tu sendo autoridade num assunto, tu sendo autoridade num serviço, numa prestação? Muito no digital, muito. E depois tu consegue escalar isso e consegue investir daí em patrocínios, em matéria no jornal, em entrevistas no rádio, consegue alcançar todos os teus públicos. Público-alvo, eu falei isso no podcast lá que eu gravei sobre a minha história com o empreendedorismo. Aproveitar habilidades também é outro ponto. Tem que aproveitar os teus talentos. Uma coisa que eu ouvi uma vez de um empreendedor é que a gente nasce com 420 talentos. E sabe quantos talentos a gente usa? Sei lá, uns 2, 3, 5. 420 talento é talento pra caramba. Ah, achou que eu ia falar outra palavra, né? É talento pra caramba, cara. Então é muito talento. E a gente às vezes não explora os talentos, né? Uma vez teve uma gestora minha que disse assim: nossa, tu foi fazer um curso de culinária, né? Me surpreendeu. Eu falei: por quê? É uma coisa que eu adoro fazer, amo fazer culinária. E se porventura eu abrisse um negócio na área da culinária, poderia abrir tranquilamente. Eu viveria aquilo intensamente, com paixão, com propósito, porque eu amo cozinhar, porque eu adoro a obra pronta, né? O processo, aquilo que faz chegar na obra é fantástico. E ela achou que isso não era para mim, por quê? Porque eu sou de comunicação, eu sei falar. Ela julgou que eu não sabia cozinhar, né? Ou até duvidou que eu pudesse fazer. Eu estou descobrindo meus talentos. Eu adoro música, eu adoro comunicação, eu adoro a área de negócios, banco, investimentos, economia, eu adoro cozinhar. Então eu estou tentando cada vez mais explorar os meus talentos, e talvez eu descubra outros 1000 talentos. E quando a gente aproveita os nossos talentos, tu sabe, tem outra frase de um outro empreendedor que diz o seguinte: talento sem propósito ou sem trabalho não adianta. Então, às vezes, tem pessoas com muito mais talentos do que eu, do que a Isa, do que muitos aqui, que não executaram, que não fazem a ideia. E aí o negócio não acontece. Então, quando tu coloca a cara, manda mensagem para os 1000 contatos que tu tem no WhatsApp dizendo: fulano, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, conte comigo, né? Estou aqui à disposição. Isso é colocar a cara. E é isso, tu aproveitar o teu talento, aproveitar a tua habilidade. E para se encaminhando para o final, a criatividade tem que ser o motor do negócio que não tem capital. Quando a gente não tem dinheiro, a criatividade tem que ser o motor, tem que ser o impulsionador. Quando falta dinheiro, é a criatividade que vira capital. Né? Tu não tem dinheiro, né? Abriu a carteira, saiu aquela mosquinha voando que nos desenhos animados. Velho, bota a tua cabeça para funcionar. Sabe? E assim, ó, se precisar pensar, repensar, pensa, repensa, escreve, anota, mas cria. E aí eu te digo o exemplo do podcast mesmo aqui, nosso. Quantas vezes dá certo, quantas vezes dá errado? Eu falei no outro episódio que eu tinha muito receio de gravar um episódio sozinho.
E tudo certo. Estou testando uma estratégia aqui de organização de pauta para ver como é que eu me saio. E tudo isso é teste. Tudo isso é tu ir testando ferramentas, tu ir se desafiando. E se eu não gravar 1, 2, 5 podcasts sozinhos, eu nunca vou saber se é uma boa estratégia. Né? Eu gravei um episódio de 50 minutos e agora estou gravando um de 20. Então, é testar estratégias, é movimentar, é saber o que dá certo e o que não dá certo, tu mudar a tua estratégia. Depois dessa, serve uma água, né? Então, a criatividade ela tem que ser motor do teu negócio. Vamos para a solução prática? Convido você agora na outra câmera. Solução prática. Para quem não tem dinheiro e quer criar um negócio, tem uma dica de empreendedorismo muito boa. Qual é o problema que tu quer resolver das pessoas? As pessoas têm problemas, né? Eu tenho problema de dinheiro. Quem quer resolver aí me manda uma mensagem. Não, eu tô brincando. Mas as pessoas têm problemas. E tem uma técnica de venda muito boa que é spin selling, que é situação, problema, implicação e necessidade. Ou seja, tu entende a situação da pessoa, tu entende o problema que aquela situação gera, tu entende o que esse problema implica na vida da pessoa e aí tu apresenta a necessidade. Então vamos supor, sabe qual é que é uma ideia de negócio muito boa? Dicas agora para quem vai começar um projeto. Ninguém tem um projeto para ensinar atendimento ao público. Em Flores, ninguém tem. E é uma baita ideia de negócio, velho. Baita ideia. Dá para começar sem capital, começa com um notebook, monta uma apresentação, vai nas empresas, bota a cara a tapa e diz assim, ó, eu tenho experiência de tantos anos disso, tantos anos daquilo e estou me especializando em atendimento ao público, atendimento personalizado. As empresas compram, tá? As empresas compram porque várias pessoas, vários líderes estão comprando de mentores, e-books, materiais online e se tu possibilitar isso lá na empresa, né? Se tu possibilitar isso lá na empresa para a pessoa treinar a equipe inteira dela com um custo só, pode dar muito certo. Essa é uma ideia. Existem muitas outras. E tipo assim, essa é uma ideia que poucas pessoas executam porque ela exige correria, exige visita, exige que você vá nas empresas e bote cara a tapa e diz assim, ó, eu estou fazendo isso e eu me coloco à disposição. Então, é um projeto ambicioso. Só que olha o que é legal. Depois que tu faz vários treinamentos para isso, para empresas, como é que tu pode escalar isso? Tu pode gravar esses treinamentos, vender depois, tu pode fazer e-books. Aí sim, tu pode contratar mais pessoas, tu pode distribuir os treinamentos. Só que o que precisa? Estudar. Estudar atendimento ao público, estudar como é que faz uma venda. Antes eu falei ali da estratégia, né? Do perfume com a joia. Cara, como é que tu faz? Como é que tu faz essa estratégia? Tem que estudar, tem que ir atrás da estratégia, tem que entender, tem que bolar, tem que ter criatividade. Então, esse é o desafio. Quem não tem grana tem que pensar na estratégia e no problema. Qual é o problema que a gente quer resolver? Se tiver um problema que tu possa resolver, velho, é muito bom. Muito mais fácil de tu vender. Por que treinamento de vendas vende pra caramba? Achou que eu ia falar outra palavra de novo, né? Por que treinamento de vendas vende? Cara, as pessoas podem fazer mais 1000 treinamentos de vendas que vende. Por quê? Porque todo mundo tem dificuldade de vender. Até quem é vendedor, eu que sou vendedor, estou sempre buscando conhecimento sobre vendas. Porque é um negócio difícil, é um negócio que exige muito conhecimento, e assim, ó, exige que tu estude dia após dia. Então, quem não tem grana precisa estudar e ter criatividade. Usar a rede social como vitrine, nem se fala, né? Botar a cara a tapa lá na rede social para mostrar o que tu faz, qual é o problema que tu quer resolver, o que o teu negócio faz, o que ele transforma, tá? E se conectar com as pessoas que são da área, né? Eu, Júnior, meu podcast é sobre empreendedorismo, negócio e liderança. Com quem que eu tenho que me conectar? Com quem empreende, com quem gosta de negócios, com quem gosta de investimentos, com quem quer colocar o seu dinheiro lá, render num negócio que dê retorno. Então, eu tenho que me conectar com essas pessoas, conversar, mandar mensagem, dizer, ouve, né? Faz isso, faz aquilo, eu lancei um episódio disso, fiz aquilo do outro. Mostrar a cara,
né? Mostrar para que veio. E aí, para encerrar, o negócio é simples, tá? Quem não tem grana tem que ter a criatividade, né? Não ter grana não é desculpa, tá? Mas é um desafio. Então, assim, quem não tem o dinheiro vai ter um desafio muito maior do que tem. Óbvio que sim. Porque quem tem o dinheiro ou quem tem um capital de giro muito grande, é muito mais fácil arriscar num negócio. É muito mais fácil tu botar o teu dinheiro lá cara a tapa. Vamos pegar um exemplo prático. Quem nesse momento da economia, imobiliárias que estão construindo prédios, ali é um empreendimento. Quando tu constrói um prédio, a construtora está botando uma grana em cima desse prédio, tá, para vender os apartamentos. Só que ela bota uma grana, mas ao mesmo tempo ela capta a grana das pessoas que estão comprando esses apartamentos na planta. Chega no final da obra, tu captou dinheiro, construiu e tu tem um percentual de lucro sobre esse empreendimento. 20%, 30%, depende da obra. Mas aí, não vendeu todos os apartamentos. Velho, a construtora tem outros prédios, tem outros empreendimentos. Nós que a gente começa lá de baixo, que não tem como ter tanto capital, é mais desafiador, mas ao mesmo tempo é possível começar bem. Eu tenho um amigo, para fechar o nosso episódio, eu tenho um amigo que ele foi para a Itália. Também trabalhou em banco, é formado em economia, trabalhou em banco e é muito legal, assim, o cara é top demais. Ele fez uma pós-graduação, ele pegou todo o conhecimento dele, colocou para vender aquele conhecimento dele. Ele pegou a grana que ele tinha, que ganhou do banco, tá? Ele ganhou uma grana legal no banco, porque eu já expliquei isso em outro podcast. Ele ganhou uma grana legal lá, ele investiu e viajou para a Itália. Se ele vai voltar, se ele não vai voltar, não interessa. Isso é para o futuro. Estou falando do presente. E é isso que nós, empreendedores, temos que focar às vezes, tá? No presente. Ele pegou essa grana, viajou para a Itália, está criando um conteúdo lá na Itália, ele está se posicionando no digital e ele vende o conhecimento dele e ele trabalha lá. Trabalha lá para sobreviver. Ganha uma grana no digital, ganha uma grana vendendo o conhecimento dele. Isso é empreender. Ele tinha um capital para viajar, nesse caso específico. Mas não tem capital, dá para pensar em outras estratégias. Aonde tu mora? No teu bairro, na tua vizinhança, qual é que é o problema que pode ser solucionado? Qual é que é a demanda que as pessoas estão precisando lá que pode ser solucionado? Isso é a criatividade, né? Lá em Otávio Rocha, acabou de abrir uma farmácia. Por que abriu uma farmácia em Otávio Rocha? Porque não tinha. E assim, as pessoas lá precisavam, elas pediam por uma farmácia. Só que alguém abrir uma farmácia lá é arriscado, porque pode não vender tanto, desprende de um capital. Lá em Otávio Rocha, comunidade pequena, qual é que é a ideia de negócio que poderia estar lá? Consultorias? Qual que são as ideias? Então é isso, colocar a criatividade para funcionar, tá? Esse episódio tu tem que mandar para aquela pessoa então que diz assim para ti há dias, há anos, que quer abrir um negócio, que quer empreender e não sabe por onde começar. Não é pelo capital. Eu tenho 20 mil na conta, Júnior. Eu tenho 50 mil, eu tenho 1.000 e quero empreender. Não interessa quanto tu tem na conta. Guarda esse dinheiro por enquanto. Primeiro, pensa no teu propósito, o que tu quer atender, qual o problema da tua comunidade, das pessoas que estão ao teu redor e o que tu vai solucionar. Essa técnica SPIN é bem legal, justamente porque a gente pensa em como a gente vai resolver as necessidades e como vai vender. E aí sim, pensou nisso, escala e aí pensa no dinheiro. Se precisa, se não precisa, e bora botar a criatividade para funcionar. Capricha, porque cada dia é uma chance de fazer melhor. Até o próximo.